Imagine que seu pai ou sua mãe começa a esquecer nomes, fica confuso e o médico diz: é demência. O mundo desaba, não é? Mas e se eu te dissesse que o problema pode não estar no cérebro, mas na falta de uma única vitamina? Uma vitamina que o corpo precisa para proteger os nervos. Se houver formigamento nas mãos ou fraqueza ao caminhar, preste muita atenção. A falta de B12 pode imitar o Alzheimer. E a boa notícia: diferente da demência, esse quadro pode ser revertido se tratado a tempo. Neste vídeo, eu vou te mostrar como identificar os sinais, quais exames pedir e o que fazer hoje mesmo para proteger quem você ama. Para você entender como isso é possível, imagine os nervos do seu cérebro como fios elétricos. A vitamina B12 não é o fio, mas é o isolamento que protege esses fios, a chamada bainha de mielina. Sem essa capa, os sinais ficam mais lentos, falham ou se perdem. Isso se traduz em lentidão para pensar, esquecimento, dificuldade de concentração. Ao mesmo tempo, a falta de B12 pode causar sintomas que a demência típica não costuma apresentar tão cedo: formigamento, dormência, marcha instável, fraqueza e até uma anemia característica que deixa a pessoa cansada e pálida. Ou seja, alguns sinais da B12 baixa se misturam aos sinais de demência e sem os exames certos a hipótese pode passar despercebida. Se você cuida de alguém com perda de memória, inscreva-se para receber informações práticas. O que exatamente faz a vitamina B12 no corpo? Em termos simples, ela participa de 2 processos essenciais. Primeiro, ajuda a manter a mielina, aquela proteção dos nervos que garante velocidade e precisão nas mensagens. Segundo, participa de reações de metilação importantes para reparar células e produzir neurotransmissores. Sem B12, o resultado é um sistema nervoso menos eficiente e uma produção sanguínea alterada, que pode gerar anemia megaloblástica, uma anemia com glóbulos vermelhos maiores e menos funcionais. Como a deficiência de B12 pode parecer demência? Principais manifestações que se sobrepõem: lentidão do raciocínio e dificuldade de concentração. Esquecimentos recentes, perda de palavras, confusão. Apatia, humor deprimido ou alterações comportamentais. E os sinais que chamam atenção para B12 baixa e não tanto para demência degenerativa: parestesias, formigamento ou choquinhos nas mãos e pés. Dificuldade para andar que parece desequilibrado ou instabilidade da marcha. Anemia com fadiga, palidez e falta de ar ao esforço. Início relativamente rápido de sintomas em semanas a poucos meses, especialmente após um evento que afeta a absorção. Cirurgia. Início de um medicamento. Perguntas simples ajudam a diferenciar. Há formigamento? Teve cirurgia gástrica? Usa metformina há anos? Toma inibidor de bomba de prótons, omeprazol e similares, de forma crônica? Essas pistas aumentam a suspeita de deficiência de B12. Quem está em maior risco? Alguns grupos merecem atenção especial. Pessoas idosas. Com o envelhecimento, a produção de substâncias que ajudam a absorver a B12 diminui. Dietas restritivas. Vegetarianos estritos e veganos sem suplementação porque B12 vem principalmente de alimentos de origem animal. Quem fez cirurgia bariátrica ou ressecção intestinal ou tem doenças intestinais que prejudicam a absorção. Portadores de anemia perniciosa, doença autoimune que impede a absorção da B12. Uso crônico de metformina, diabéticos, e de inibidores de bomba de prótons, IBPs, ambos já associados a menor absorção de B12. Alcoolismo e algumas doenças que atrapalham o trânsito intestinal ou a função pancreática. Quais exames pedir e o que esperar deles? Dosagem sérica de vitamina B12. É o exame inicial mais comum. Valores baixos confirmam suspeita, mas valores na zona cinzenta, normal baixo, precisam de investigação adicional. Hemograma completo. Busca sinais de anemia megaloblástica, como volume corpuscular médio, VCM, elevado e glóbulos vermelhos grandes. O hemograma também dá pistas sobre gravidade e orientação diagnóstica. Ácido metilmalônico, MMA,
e homocisteína são exames confirmatórios. Na deficiência funcional de B12, o MMA costuma estar elevado. A homocisteína também sobe, mas é menos específica porque pode aumentar por falta de folato ou outras causas. Juntos, ajudam a dizer se a célula está realmente sem B12, mesmo quando o B12 sérico está limítrofe. Anticorpos contra fator intrínseco ou parietal. Quando há suspeita de anemia perniciosa, esses testes ajudam a identificar uma causa autoimune. Avaliação neurológica e, se indicado, neuroimagem. Quando há déficits progressivos ou sinais focais, um neurologista pode pedir RM ou outros exames para excluir causas estruturais. Interpretação prática. B12 sérica baixa com MMA elevado é um sinal forte de deficiência funcional. Hemograma mostrando anemia megaloblástica reforça a hipótese. Valores normais não excluem totalmente um problema, especialmente em idosos ou na presença de sintomas neurológicos. Aí os marcadores como MMA fazem a diferença. Tratamento. O que esperar e como proceder. O tratamento tem como objetivo repor a vitamina e impedir dano neurológico progressivo. Há duas vias comuns: suplementação oral e via injetável, intramuscular. A escolha depende da causa. Se a absorção intestinal está preservada, a via oral pode ser eficaz. Se há má absorção, cirurgia gástrica, anemia perniciosa ou sinais neurológicos importantes, a via injetável costuma ser preferida por médicos. Importante: a decisão e o acompanhamento devem ser sempre orientados por um profissional de saúde. Não faça injeções por conta própria. Quanto tempo para ver melhora? Se a deficiência for a causa dos sintomas cognitivos, costuma haver melhora em semanas a meses. Fadiga e anemia respondem com relativa rapidez. Sintomas neurológicos e cognitivos podem demorar mais e, em alguns casos avançados, a recuperação pode ser parcial. Quanto mais cedo o diagnóstico e o início do tratamento, maior a chance de recuperação significativa. Por isso, há urgência em investigar quando houver suspeita. O que não fazer? Não interromper medicamentos prescritos sem orientação, por exemplo, metformina. Não iniciar injeções em casa sem prescrição. Evitar falsas expectativas. Nem toda perda de memória melhora totalmente, porque por vezes há coexistência de doença neurodegenerativa com deficiência de B12. Sinais de alerta que exigem avaliação imediata. Quedas frequentes ou perda súbita de marcha. Fraqueza progressiva ou dormência que aumenta rapidamente. Hemorragia, palidez extrema, sintomas de anemia grave, confusão aguda que progride rapidamente. Nessas situações, procurar atendimento médico emergencial é necessário. Plano prático, passo a passo, para quem está preocupado. 1. Observe e registre. Anote quando os sintomas surgiram, se há formigamento, quedas, fraqueza, alterações de humor ou cansaço intenso. Faça uma lista de medicamentos em uso, incluindo suplementos e remédios controlados. 2. Leve essa lista ao médico. Peça para avaliar a hipótese de deficiência de B12. Solicite na consulta, pelo menos, hemograma completo e dosagem sérica de B12. Se os resultados forem baixos ou limites, peça que considerem ácido metilmalônico e homocisteína como exames complementares. 3. Discuta causas possíveis. Mencione dieta, histórico cirúrgico, uso prolongado de metformina ou IBPs e sintomas neurológicos. Pergunte sobre avaliação para anemia perniciosa, anticorpos, se houver suspeita. 4. Combine o tratamento com acompanhamento. Pergunte ao médico qual via de reposição é mais adequada, como será o monitoramento e quando reavaliar os sintomas. 5. Medidas complementares seguras. Inclua alimentos ricos em B12, carnes, peixes, ovos, laticínios, ou alimentos fortificados se a dieta limita consumo animal. Adote atividade física regular para manter função motora e cognitiva. Programe acompanhamento multidisciplinar com fisioterapia ou terapia ocupacional se houver marcha instável. 6. Revisão de medicações.
Peça ao médico para revisar os remédios que podem reduzir a absorção de B12, mas não pare nada por conta própria. A decisão pode envolver ajuste ou monitoramento. Pequeno teste prático para levar ao médico. Uma lista objetiva que você pode preencher antes da consulta. Marcar presença, ausência de formigamento nas mãos, pés, quedas recentes, cansaço extremo, perda de peso sem explicação, dieta vegetariana, vegana, cirurgia gástrica prévia, uso prolongado de metformina, uso crônico de IBPs, início rápido dos sintomas, semanas, meses. Isso ajuda o médico a priorizar exames. E quando a deficiência não é a explicação completa? Em alguns pacientes, a deficiência de B12 pode coexistir com doenças degenerativas como Alzheimer ou demência vascular. Nesses casos, a correção da B12 melhora pontos específicos, energia, anemia, talvez algum ganho cognitivo, mas não reverte totalmente a condição degenerativa. Avaliação neurológica e acompanhamento longitudinal serão necessários para planejar reabilitação e suporte. Algumas histórias ilustram isso sem sensacionalismo. Um homem de 72 anos, que havia sido rotulado como esquecido em consultórios, foi referido quando a filha notou formigamento e uma anemia persistente. Com investigação, detectou-se deficiência de B12 associada ao uso prolongado de omeprazol e a uma gastrite atrófica. Após início do tratamento e mudanças na alimentação, a hemoglobina melhorou e houve recuperação parcial da memória e da velocidade de processamento, o que devolveu funcionalidade para tarefas diárias. Outro caso, uma idosa que procurou já em fase tardia de danos neurológicos, mostrou que alguns aspectos da marcha não voltaram completamente, lembrando que o tempo de evolução faz diferença. Palavras finais. Esperança com cautela. Vitamina B12 baixa é uma causa tratável e, em muitos casos, parcialmente reversível de sintomas que se parecem com demência. Detectar a deficiência cedo aumenta as chances de recuperação. Mas nem toda perda de memória é causada por B12, e nem toda deficiência leva à recuperação completa. Por isso a importância de exames e acompanhamento médico. Se você percebe sinais, não espere que piorem. Faça a lista de sintomas, marque uma consulta, peça os exames que mencionamos e leve um familiar para ajudar na avaliação. Compartilhe sua experiência nos comentários e marque alguém da família que precisa saber disso. Procure um médico e leve essa lista de exames com você. Pode fazer muita diferença.